Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje ele é uma continuação do vídeo anterior, onde eu falava sobre vozes, sobre ouvir vozes e saber identificar a voz que é a única que temos que ouvir e obedecer, que é a voz de Jesus Cristo, do nosso bom pastor. Eu falava que nós somos bombardeados todos os dias por vozes contrárias à voz do bom pastor. Vozes que estão aí massageando o nosso ego, dizendo que nós não nascemos para lutar, que nós não nascemos para fracassar, que nós somos eternamente vencedores, que nós merecemos lugar de destaque, que nós merecemos estar sempre no topo, que nós merecemos ter uma vida plena, uma vida de sucesso financeiro. E essas coisas, quando nós somos imaturos espiritualmente, quando nós não nos relacionamos com o nosso pastor, nós ficamos à mercê dessas vozes, nós ficamos vulneráveis a dar ouvido a essas vozes e alimentar o nosso coração. Quando, na verdade, a voz do bom pastor, ela diz o contrário. A voz do bom pastor, ela diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse também para termos bom ânimo. Ele não nos prometeu vitória sobre todas as lutas que nós viermos a passar, mas ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias para nos dar consolo, para nos amparar. O mesmo bom pastor que nos leva para passar por vales, para passar por montanhas, ele também nos leva a pastos verdejantes. Ele também nos leva a águas tranquilas. Então, quando nós aprendemos a discernir a voz do bom pastor, é sinal de que nós estamos amadurecendo. E eu quero compartilhar com vocês um texto que diz exatamente sobre isso, que diz exatamente sobre amadurecermos em relação às provas e às dificuldades que a gente vem enfrentar durante a nossa caminhada. Esse texto ele está em Tiago, ele vai no capítulo 1 de Tiago, do versículo 2 ao 8, que Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, ele não está dizendo que nós vamos passar uma ou outra provação, diversas provações. E a gente tem que ter isso como alegria, porque nessas provações é que nós vamos ser tratados, é nessas provações que nós vamos ter a chance de ter maturidade, de melhorarmos como pessoas, de sermos tratados pelo Senhor. E ele fala o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quando a nossa fé é provada e quando a gente passa por essa luta e a gente reconhece, a gente alegra em passar por isso e ver que isso vai estar acrescentando a nossa fé e, além de tudo, vai nos produzir perseverança, ser perseverantes em estar seguindo a Cristo. Ele fala mais o seguinte: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Olha que maravilha! Após a nossa fé ser provada, após isso gerar uma perseverança em nós, isso vai nos gerar maturidade, isso vai nos gerar integridade. Estar íntegros é estar completos. E depois fala mais: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se a gente está tendo falta de discernimento, falta de sabedoria para discernir a voz do bom pastor, que voz seguir, que voz acatar, que voz fazer com que entre na nossa mente e produza efeitos nos nossos corações, vamos pedir sabedoria ao Senhor. Ele nos dá sabedoria livremente, para que possamos identificar que vozes devemos ouvir. E depois fala o seguinte: peça, porém, com fé,
Sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, se a gente pede essa voz e a gente não tem fé e a gente duvida, uma hora a gente ouve a voz do pastor, obedece à voz do bom pastor que é Jesus Cristo, outra hora a gente ouve essas vozes que nos geram esperanças, falsas esperanças, que massageiam o nosso ego, que fala aquilo que a nossa carne está desejando ouvir, que fala aquilo que a gente sem tratamento quer ser. Então, a gente tem que ter fé, não duvidar e não ser como a onda que é levada pelo vento. Uma hora acredita em uma coisa, outra hora acredita em outra coisa. E depois fala o seguinte: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Então, se a gente estiver duvidando, se a gente estiver uma hora crendo, outra hora não, a gente não vai receber essa sabedoria do Senhor. A gente não vai ter esse discernimento para discernir qual voz ouvir, qual voz identificar e obedecer. E por último fala, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, a gente não pode ser instável e a gente não pode também ter a nossa mente dividida. Nós temos que estar fixos em Cristo, nós temos que ter fé que Ele vai nos direcionar, que Ele vai, independente das provações, independente das dificuldades que nós passarmos, Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos dando forças para passar por essas dificuldades e isso vai nos tornar maduros. Se eu não passar por provações, se eu não passar por dificuldades, eu vou ser sempre imatura, eu vou ser sempre criança, eu vou sempre ter dificuldade quando vier a aprovação, porque eu não fui tratada, eu não fui moldada, eu não passei pela aprovação. Então, para eu ser aprovada, eu tenho que passar pela prova. Não tem como, quando eu estou estudando, não tem como eu ser aprovada, não tem como eu passar de ano se eu não fizer as provas. As provas são elas que vão mostrar o meu aprendizado, são elas que vão ter eu vou ter o certificado ali nas mãos de que eu entendi, de que eu aprendi aquilo que eu estudei. E na nossa vida com Cristo também é assim. Para a gente ser aprovado pelo Senhor, para mostrar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, nós temos que passar pelas provações. E é muito importante a gente saber, a gente crer, a gente ter fé, a gente não duvidar que de todas as provações que nós passarmos, ela nos vai gerar amadurecimento, ela nos vai gerar crescimento espiritual. Então é isso que eu gostaria de animar vocês, esse complemento dessa palavra em relação ao vídeo anterior. Busquem amadurecimento no Senhor, busquem relacionamento com o Senhor para identificar a voz do bom pastor, para seguir a voz do bom pastor. Independente se vai ser difícil, independente se vai ter lutas, provações, mas que seremos aprovados e com isso vai nos gerar cada dia mais amadurecimento, crescimento, tratamento. E isso a cada dia mais nos aproxima do Senhor, a cada dia mais vai ser completado em nós aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Aquele aperfeiçoamento que Ele quer em nós como pessoas, como seres humanos que a cada dia mais querem ser parecidos com Cristo, querem ser a cada dia mais, nos identificarmos com Jesus. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Espero que esse vídeo possa abençoar a vida de quem estiver assistindo, possa trazer algo de crescimento para a vida de vocês. E não deixem de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e possam ser abençoadas com essa palavra. E não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.